Saudações, pessoal! Nessa apresentação nós vamos ver de forma simplificada como é que se dá a replicação do bacteriófago lambda. Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias, a gente também chama eles de fagos. A ideia desse vídeo é usar esse modelo de replicação viral, que é mais simples, para que você comece entendendo esse, para depois ficar mais fácil entender os mais complexos, de vírus que infectam células de eucariontes, como o vírus da AIDS, e os vários vírus causadores de gripe. Eu gosto de pensar nos vírus como se fossem uns piratinhas que viajam nas naves espaciais, chegam em determinado planeta e depois de chegarem em determinado planeta eles começam a usar os recursos do planeta para poderem se multiplicar e produzir mais navezinhas, e depois que eles gastam completamente tudo quanto é recurso que o planeta tinha, eles vão embora. E cada piratinha com sua navezinha vai infectar outro planeta, digamos assim. Pois bem, replicação viral é o processo no qual um vírus infecta uma célula e a célula infectada produz mais partículas virais. E essas, por sua vez, vão infectar outras células. Seria algo mais ou menos assim. Aqui tem um modelinho de uma célula. O vírus, como a navezinha, pode adentrar a célula e lá ele vai tomar conta do metabolismo celular de forma a fazer com que a célula trabalhe no intuito de produzir mais vírus ou mais partículas virais infecciosas. Cada uma dessas pode infectar outras células e aí por diante. Vão se propagando dessa forma. Sobre o bacteriófago lambda ou fago lambda, ele é um vírus de DNA de fita dupla, double strand. Pertence a essa família Sifoviridae. Esse sifo aí se refere a sifão ou tubo. Ele é semelhante ao fago T4, que é aquele que aparece muito comumente nos livros didáticos, cujo capsídeo parece um bichinho com as perninhas. Mas a cauda do lambda ela é mais longa, como está mostrado ali na direita, e não é contrátil. E também não tem umas fibras no final da cauda que parecem aquelas perninhas do fago T4. O fago lambda ele é um fago que a gente chama de temperado. O que isso significa? Que ele pode apresentar ou ciclo de replicação, ciclo lítico ou lisogênico, que nós vamos ver adiante. Já o fago T4 ele é do tipo virulento, ele só apresenta o ciclo lítico. Por isso que eu estou usando o fago lambda como exemplo, porque ele apresenta os dois ciclos. No que diz respeito à importância, bem simplificado e rápido, acredita-se que os bacteriófagos eles regulem a distribuição e a abundância de bactérias, já que eles conseguem infectar elas e destruir a célula bacteriana. Os fagos eles também conseguem mediar rearranjos nos genomas bacterianos e transferir genes horizontalmente, no processo de transdução, que nós não vamos ver aqui, então você vai ter que dar uma olhada aí no seu livro. E também pode-se utilizar os fagos com o intuito de eliminar bactérias resistentes aos antibióticos, isso aí em determinados contextos. Pois bem, para constar, existem bactérias que nós chamamos de gram-positivas, são bactérias que têm uma parede celular espessa e mais internamente a ela a membrana plasmática. E existem bactérias que nós chamamos de gram-negativas, seria por exemplo o caso da Escherichia coli, que é a célula, uma das pelo menos, até onde eu saiba, a célula que vai ser infectada pelo bacteriófago lambda. A bactéria gram-negativa ela tem duas membranas, uma membrana externa e mais internamente a membrana plasmática. Entre essas duas membranas é que ela tem a parede celular, e essa parede celular é menos espessa que a parede celular das bactérias gram-positivas. Nós vamos representar a nossa célula bacteriana com aquele desenho ali que eu estou apontando na esquerda. Pois bem, vamos ver então o ciclo lítico. O ciclo lítico é aquele que lisa a célula, rompe a célula. A primeira etapa desse processo é a adsorção. Aqui temos então a nossa célula, lá de roxo o cromossomo bacteriano. A adsorção é a ligação do fago na superfície da bactéria ou da célula que vai ser infectada. Por que ele pode se ligar? Porque na superfície do fago, ali de azul, tem uma proteína chamada ligante. No caso do fago lambda, é uma proteína chamada de J. E na superfície da bactéria, no caso aqui bactéria, mas da célula hospedeira, na superfície da célula hospedeira tem outra proteína que a gente chama de receptor. No caso da Escherichia coli, é uma proteína transportadora chamada LAMB.
Então, ligante e receptor podem interagir, podem se ligar. Isso é que permite a adsorção do vírus na superfície da célula. E elas podem interagir por conta da complementariedade de forma. Isso aí devido às estruturas terciárias delas. Pois bem, depois vem a segunda etapa, que é a penetração. Quem tem que penetrar na célula é o ácido nucleico viral, no caso aqui o DNA de fita dupla. Dependendo do tipo de vírus e do tipo de célula, entra o material genético viral e o capsídeo. Mas nesse caso, do fago lambda, só entra mesmo o material genético. Ele entra dentro da célula. Em seguida vem uma terceira fase, a biossíntese. Esse material genético viral, ele vai ser utilizado para que se produzam mais partículas virais. Então, a partir desse DNA viral vão ser produzidas mais moléculas de DNA viral, moléculas de RNA viral, RNA mensageiro, e a partir das informações que foram transcritas no RNA viral vão ser produzidas várias proteínas virais. Proteínas que constituem o capsídeo do vírus e também proteínas que vão atuar no intuito de atuar no intuito de tomar controle, de controlar o metabolismo da célula bacteriana, fazer com que a bactéria só trabalhe no sentido de fazer mais vírus. Bem, montadas as peças do vírus, produzidas as peças do vírus, agora é a hora de montar os vírus, as partículas virais. Então, material genético viral mais proteínas virais vão interagir e vão meio que se encaixando para formar as novas partículas virais. Aqui no desenho eu só botei duas, mas você pode admitir que sejam dezenas ou até mais. Tá? Mais vírus sendo montados lá dentro da célula. Bem, por último, temos uma fase que chama de liberação. Algumas das proteínas virais que tinham sido produzidas, elas têm a capacidade de romper a parede celular bacteriana, ou seja, vão lisar a célula. E aí, rompendo e lisando a célula, os vírus podem sair. E cada partícula viral dessa está pronta para infectar outras células. Então, esse foi o básico do ciclo lítico do bacteriófago lambda. Mas ele também pode apresentar o ciclo lisogênico, já que é um fago temperado. Então, como eu já tinha visto, o fago virulento, tipo T4, ele só apresenta ciclo lítico. Já o temperado, como o lambda, também pode iniciar o que a gente chama de ciclo lisogênico. Tem o potencial de iniciar um ciclo lítico. Nesse caso, o DNA viral ele vai ser integrado ao cromossomo bacteriano, vai ser ligado, colado no cromossomo bacteriano. E lá ele vai permanecer latente, até que determinadas condições ambientais causem um estresse fisiológico. Pode ser o tipo de condição ambiental ou de substância ou coisa do tipo que causem um dano ao DNA, que acaba promovendo uma resposta SOS, algo desse tipo. Ou condições ambientais pobres também. Então, faltando recursos para montar mais vírus, o vírus permanece latente até que essas condições ambientais de adversas voltem a ser favoráveis. Então, ele permanece latente lá na célula até que determinadas condições vão fazer com que esse DNA viral ele seja excisado, ou seja, ele seja cortado para fora do cromossomo bacteriano e aí possa iniciar o ciclo lítico. Pode ser, como eu tinha mencionado, que o ciclo lisogênico ele seja induzido devido às condições ambientais pobres. Sem recurso para montar vírus, não tem para que tentar começar um ciclo lítico, Pois bem, então o ciclo lisogênico começa igual ao lítico. Ocorre a dissorção da partícula viral, ocorre a penetração do material genético viral dentro da bactéria. Só que aí, o DNA viral ele vai ser circularizado e vai ser integrado no cromossomo bacteriano. Então aí é que ele está no estado latente. A gente chama essa forma de profago. Esse profago, ele pode ser propagado. Como assim? Quando a célula vai se dividir, duplica o cromossomo, e aí a célula filha que é gerada, as duas células filhas, na verdade, que são geradas, elas possuem o profago também. E como a gente tinha visto, determinadas condições ambientais, como estresse fisiológico, radiação ultravioleta ou outras substâncias químicas, vão fazer com que o DNA viral seja excisado do cromossomo bacteriano. E esse DNA viral vai poder dar origem a um ciclo lítico, como a gente já mostrou aí. Pois bem, pessoal, essas daí são as referências e algumas sugestões. Até a próxima.